Irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Retomando a nossa liturgia, faremos nosso momento de oração, após a recapitulação da aula anterior. Hoje, especialmente, retornaremos à aula 1 e faremos destaques ao significado de moral e ética para ajuntá-los ao conteúdo de nossa lição de número 5. Ela tem como assunto a recomendação de não tomarmos o nome de Deus em vão, ou seja, não podemos tratar com desleixo o nome divino, porque ele revela o caráter santo de Deus. Esse nome traz bênçãos aos fiéis. A Bíblia registra orações notáveis. Elas estão presentes no Antigo e no Novo Testamentos. Farei a leitura de uma delas. Encontra-se no Salmo 91, versículos de 9 a 16. Lerei na versão NVI. O salmista a divide em duas partes. Dos versos 9 a 13, ele celebra o favor do Altíssimo. Dos versos 14 a 19, a bênção do Altíssimo. Leiamos, então, essa magnífica oração. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Agora então os dizeres de Deus: porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Destaco nesta linda oração a expressão que o salmista coloca numa frase de grande profundidade, pois conhece o meu nome. Aquele que está numa ética dependente da moral de Deus, então conhece o nome de Deus e o que ele representa na sua vida. Destaco ainda, para fortalecer a ideia que está presente na oração, a frase de Léri Lia, no livro Nenhuma Hora, na página 56. Quando o Senhor se revelou a Moisés dizendo: eu sou o que sou, atribui a si mesmo um nome que os escribas hebreus consideravam por demais sagrado, para ser pronunciado em voz alta. Esse respeito ao nome de Deus, ou seja, sua condição de santo, é porque também nele encontra-se bênçãos que marcam o seu caráter. Temos pelo menos 6. O Senhor executa a justiça, o Senhor nos aceita, o Senhor nos santifica, o Senhor é a nossa paz, o Senhor está sempre ao nosso lado, o Senhor é a nossa cura. A recapitulação da lição 1 está na diferença entre moral e ética. Consideremos a diferença. Moral, conhecimento que aponta para o uso coletivo adotado numa sociedade. Ética, ação individual que valoriza a moral, ou seja, é a conduta ideal que a pessoa demonstra e que é a transparência do seu caráter saudável.
Olha o que a Bíblia coloca para nós como exemplo em Mateus capítulo 7, verso 12, que é uma recomendação de Jesus. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Antes de entrarmos no assunto específico da lição 5, quero relembrar nosso tema geral: o comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Ainda gostaria e faço, portanto, uma aplicação das 3 frases do tema. O comportamento do crente deve sempre estar diante de nós essa frase. Deve revelar o seu procedimento. Exemplo que eu gostaria de deixar. A frase que Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Desafio grandioso. Desafio que nós precisamos começar a pensar nele a partir do nosso procedimento ético. Imitar a Cristo. Segunda frase, princípios bíblicos, padrões de condutas que nos tornam úteis. Coloco como exemplo a frase de Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. É um privilégio muito grande o que Pedro está trazendo para nós. E também uma responsabilidade. Nós somos utilizados como pedras vivas. O que isso quer dizer? O que pedras vivas traz para nós? Nós somos utilizados na construção de caráter dos outros a partir da especificidade que o nosso caráter expressa, ou seja, a nossa transparência de Cristo em nós. A terceira frase, ética cristã, é a prática de bons hábitos. Exemplo, Tiago, capítulo 1, verso 27. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa expressão, não se deixar corromper pelo mundo, ela é magnífica, porque ela associa o uso que Deus faz do seu caráter à sua moral, esperando que esse caráter, que agora é o nosso espelho, a nossa busca, também mostre que, assim como ele não se corrompe, a nossa ética também não se corrompe. Talvez possamos retornar ao que Paulo disse. Aqui todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu não vou me deixar, ou melhor, eu não vou me associar àquilo que corrompa o meu caráter. Entendo que as frases compõem nosso tema, leva-nos a considerar o nosso caráter, nossa ética, a partir da revelação que Deus faz do seu caráter, verdade santa. Caráter que pode ser imitado, que possui condutas úteis, ou seja, firmados na sua verdade e numa prática santa, que ele almeja que todos os seus tenham para que evite então a corrupção, tal qual o nosso Deus, que nunca se corrompe. Agora, abastecidos, podemos estudar o terceiro mandamento, presente em Êxodo capítulo 20, verso 7, e em Deuteronômio capítulo 5, verso 11. Em Êxodo 20, verso 7, está escrito assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Tomar o nome de Deus em vão
não é somente menosprezar ou rejeitar a sua existência, mas é, diante das provas, descansar nas bênçãos que o caráter divino possui e que nos são oferecidas pelo seu nome. O caráter de Deus revela-nos a sua santidade. É bom que nós façamos um destaque aqui. Não podemos relacionarmos-nos com Deus se não for pela prática da nossa santidade. Nos é cobrado na Bíblia que, assim como Deus é santo, nós também devemos buscar com todas as nossas forças a condição de estarmos puros, limpos, para sermos separados por Deus para o exercício do ministério terreno de Jesus aqui na terra, e essa santidade é que nos mantém íntimos com o Senhor, porque se Ele é santo, eu também devo ser santo conforme o seu caráter e conforme Ele se revela na sua santidade. Por isso, a conclusão do verso 7 é de importância vital, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Conselho reflexivo, mas também conselho que desafia a nossa vontade diante de Deus. Conselho que desafia o nosso testemunho. Conselho que desafia a nos questionarmos verdadeiramente: aquilo que eu vivo como cristão identifica-me com a santidade de Deus? E para isso, como cristãos, devemos reconhecer, viver e ensinar com as nossas atitudes para que o nome do Senhor, que é sobre todos os nomes, se torne um nome respeitado e adorado. Cito a frase que consta na revista, na página 45. Frase interessante e profunda. Ser cristão é ter o caráter de Cristo revelado em seu nome. Repito-a, ser cristão é ter o caráter de Cristo revelado o seu nome. E o nome do Senhor é supremo, é sobre tudo. E o nome do Senhor tem poder. Não nos esqueçamos disso, que o nome do Senhor, Yahvé, aqui no Antigo Testamento, é supremo. E dentro do Novo Testamento também o é em Cristo Jesus. E o nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé, tem poder. E o nome de Cristo dentro do Novo Testamento também tem poder. Para que nós possamos entender isso com muita clareza e profundidade, precisamos observar o que a história bíblica expõe para nós. Temos na história bíblica homens que exaltaram o nome de Deus diante do desafio de se ajoelharem diante do ídolo de Nabucodonosor: Ananias, Misael e Azarias. Cito seus nomes em hebraico, porque marcam o nome de Deus. Ananias significa a graça de Yahvé. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Yahvé ajuda. Essa associação é importante porque dentro do Antigo Testamento, caráter era especificado, mostrado no nome. E o nome significa também aquilo que deseja-se para aquela pessoa, a fim de que ele viva debaixo do caráter de Deus. E isso foi importantíssimo nessa experiência,
e nós a conhecemos muito bem, porque esses 3 homens carregaram para dentro da fornalha a santidade divina. E quando o rei observou, percebeu que lá dentro, em vez de 3 pessoas, tinham 4, porque Deus veio em auxílio àqueles que acreditaram, creram, viveram e testemunharam da santidade dele. Quem cultua o divino com sinceridade deve respeitar o seu caráter, expresso no seu nome. Deve ter o coração limpo, puro e separado do mal. Então a frase de Queiroz ajusta-se àquilo que nós estamos pensando. Ele tem uma frase que diz assim: e o coração é o coração que faz o caráter. É o coração que faz o caráter. Justifica a frase anterior que nós falamos. Deve ter o coração limpo, puro e separado do mal. Então, a frase de Queiroz justifica a frase anterior. Ou seja, ao vivenciarmos nosso caráter, estamos trazendo para a luz a interioridade do nosso coração. Isso é relevante e questionador, e dirige-nos a 2 afirmações bíblicas, uma na profecia e outra em Provérbios. Na profecia, destaco Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. Eu quero ler e pensar no que significa a palavra coração, naquilo que o profeta Jeremias traz no seu livro para nós. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Grande fala do profeta de Deus. Coração aqui significa intenção interna de uma pessoa que Deus pode discernir, sede da vontade humana que expõe o pensamento de uma pessoa. Deus pode discernir os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão nus diante de Deus. Não temos como escondê-los. Deus os conhece. Pensamento que, segundo o profeta, é usado por Deus para trazer recompensa a quem tem uma conduta aprovada. Os nossos pensamentos, que determinam os nossos procedimentos, os dois fazem com que, sendo úteis, o pensamento útil e a prática útil, fazem com que nós tenhamos uma conduta aprovada, e a recompensa é exatamente a mão de Deus, dando-nos bênçãos a cada instante. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, também temos uma outra afirmação importantíssima. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração aqui também é pensamento, ou melhor, coração aqui também é a sede dos pensamentos. São eles que nos guiam e formam o nosso depósito de hábitos aprovado. Então, nosso caráter revela a nossa vontade e o quanto temos em depósito de hábitos que nos fazem agir, testemunhando do nome de Deus que carregamos em nosso coração. Então, como podemos entender o 3º mandamento para não profanar o nome do Senhor nosso Deus?
Em que ocasiões tomamos o nome de Deus em vão? É interessante meditarmos nessas duas perguntas. Como podemos entender o terceiro mandamento para não profanar o nome do Senhor nosso Deus? Em que ocasiões tomamos o nome de Deus em vão? Apresento o que está em nossa revista, na página 45. Gostei muito de como o autor da lição expôs exatamente essa condição de nós percebermos aquilo que podemos praticar, aquilo que está em nosso caráter, aquilo que estamos fazendo, aquilo que a sociedade está observando, especialmente quando nós vamos para Atos, que diz que lá os discípulos foram chamados de cristãos. É importantíssimo que nós pensemos agora nas coisas que ofendem o nome de Deus. E quando nós ofendemos o nome de Deus, em vez de nós termos as bênçãos que carregam, as bênçãos que são dadas a nós a partir do nome do Senhor, nós reconhecemos que se nós não estamos alinhados com Deus, nós não teremos essas bênçãos. Então, eu gostaria de pensar naquilo que a revista traz para nós. Quando o louvamos com os lábios e não com o coração. A primeira coisa que nos leva a profanar o nome do Senhor nosso Deus é quando o louvamos com os lábios e não com o coração. Mateus, capítulo 15, verso 8, diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A fala de Jesus é uma fala grandiosa. Ele sabe discernir as intenções do nosso coração. Ele sabe se o que nós estamos cantando, ele sabe se a prática do nosso louvor e da nossa adoração é verdadeira. Nós não podemos fugir dessa observação. Uma segunda coisa que também é citada na nossa revista é quando assumimos o nome, e aí nós assumimos o nome como um voto, e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Olha o que diz esse livro. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Quando fizer um voto, cumpra-o sem demora. Se eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, se Ele é meu Senhor e meu Salvador, e aí posso usar em minha oração Pai Nosso, porque Ele é meu Senhor e Salvador, então, quando eu assumi a minha conversão, eu assumi também um voto de mostrar diante do mundo que eu sou cristão. Eu não sou falso, eu sou verdadeiro. Assumi a condição de cristão. Carrego, então, no meu proceder, na minha conduta, a responsabilidade de testemunhá-lo. Na minha conduta ou nas minhas condutas, porque são ações, né? A responsabilidade de testemunhá-lo. A terceira, quando pensamos em nós acima do que convém. Romanos, capítulo 12, verso 3. Por isso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quando nós temos um conceito mais elevado daquilo que devemos ter, somos idólatras. E quando somos idólatras, Deus não é o primeiro em nossa vida. É o nosso ídolo. É o nosso pensamento. Ou a coisa prática que nós colocamos em lugar de Deus. Isso é levar o nome de Deus em vão.
E em quarto, quando oramos sem crer, ou seja, sem exibirmos frutos dignos da nossa fé. Mateus, capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. A nossa oração, especialmente quando nós pensamos na oração do Pai Nosso, ela tem uma introdução grandiosíssima, elevadíssima. Primeiro, a frase, o início diz: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso, e aí é uma ideia coletiva, creio que é uma extensão do Salmo 23, verso 1, porque lá diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui creio que a oração de Jesus abraça o coletivo, Pai Nosso que estás no céu. E aí vem uma confirmação grandiosa: santificado seja o teu nome. Porque o nome do Senhor detalha o seu caráter e suas bênçãos. Queridos, mais do que nunca, a igreja precisa pensar nisso quando acabar esse momento de isolamento social. Precisamos individualmente sairmos dessa experiência crendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E coletivamente, quando estivermos num culto presencial, cantarmos que Ele é o Pai Nosso, que Ele é nosso, porque nós cremos que Ele é Salvador e Senhor. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Salvador e o meu Senhor. Concluo com a recomendação de Jesus, então. Lucas, capítulo 12, verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o nosso tesouro é Cristo, o nosso coração está em Cristo. Se o nosso tesouro é Mamon, então o nosso coração vai estar nas riquezas, nos ídolos, na futilidade, nas coisas inúteis. Podemos agora, então, entender com muita singeleza e suplicar ao Senhor que nós possamos viver realmente debaixo da sua santidade e não expormos ao ridículo o seu caráter e a profundidade do seu nome. Que o Espírito Santo nos capacite e nos inspire a vivermos de forma que o nosso coração seja a transparência de Cristo em nós. E a Deus e a Cristo toda a honra, todo louvor. Amém. Queridos irmãos, até a nossa próxima lição. Tenham todos uma semana abençoada pelo Senhor. Shalom, Adonai.